Boa noite, galera. Meu nome é Gabriel, eu estou no nono período de Engenharia Civil pela UFLA e atualmente sou coordenador-geral do Nematenc, junto com a Laís, que também está entre a gente no Meet. Boa noite, gente. Junto a gente é coordenador-geral do Nematenc, que é o núcleo de estudos em materiais e técnicas não convencionais na construção civil. E hoje é com grande prazer que o Nematenc dá sequência ao nosso ciclo de palestras Container em Foco, e a gente vai ter a honra de receber o arquiteto e urbanista Elton Lira, que é formado pela Unital em Taubaté, no estado de São Paulo. O arquiteto possui vasta experiência em diversos métodos construtivos, desde alvenaria até técnicas inovadoras como construção com container. Lembrando que essa palestra está sendo gravada e depois a gente vai publicar no canal do YouTube do Nematenc. Ao fim da palestra, a gente vai ter um espaço dedicado para perguntas e respostas. Muito obrigado pela presença de todos e pela disponibilidade para participar do evento com a gente. E, de novo, Elton, obrigado. E fica à vontade para falar, a palavra é sua. Tranquilo, beleza. Muito obrigado pelo convite aí. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o container. Primeiro, eu queria me apresentar aqui, né? Bom, meu nome é Elton Lira, eu trabalho já com construção sustentável há mais de 20 anos, né? E tenho bastantes projetos aí, desde alvenaria, container, light steel frame, wood frame, modular, painel monolítico EPS, então, bastante coisa aí a gente já desenvolveu, a gente já trabalhou, beleza? Bom, eu sou arquiteto especialista, né, em projetos de construções sustentáveis, fiz graduação na Unital, como o Matheus comentou, né, sou arquiteto urbanista, procuro sempre estar me atualizando aí, né, me manter atualizado. Eu moro na cidade de Ponta Grossa, Paraná, próximo de Curitiba, 100 quilômetros de Curitiba, sentido interior, tá? Algumas marcas que eu tenho aí que a gente trabalha no mercado, o arquiteto sustentável, a construção sustentável EPS e o 5F, é o 5F profissionais, a comunidade de alunos aí engajados no sistema construtivo de painel monolítico EPS, a famosa casa de isopor, tá? A gente tem também o webcast e tem alguns treinamentos aí que faz parte do 5F, entre eles o 5F Academy, entre outros, tá? Que a gente tem no mercado, beleza? Então, tem um escritório de arquitetura desde 2001. Tive também a Arquier, hoje ela já não existe mais. O arquiteto sustentável também entrou que é uma comunidade de profissionais aí atuantes na construção sustentável, tá? 15, e os 5 profissionais aí que surgiram em 2020, beleza? Então, algumas redes sociais que eu trabalho, YouTube, LinkedIn, Instagram, né? E tem uma comunidade lá no Telegram também, para quem quiser, pode acessar meu perfil lá e fazer parte, tá? É isso aí. Vamos lá, vamos partir para a apresentação em si, né? Do que a gente veio falar aqui, que é para falar um pouquinho com vocês aí sobre container, né? A gente tem algum tempinho, eu vou tentar ser bem rápido, porque eu separei bastante conteúdo para passar para vocês, de uma forma que vocês entendam da onde vem o container, o que é o container, na verdade, quais são os tipos de container, tá? E depois, no final, a gente vai tirar algumas dúvidas aí de vocês relacionadas a esse sistema construtivo, tá? Esse material faz parte de um treinamento também, que está para ser lançado. E, bom, quem quiser depois, futuramente, pode me procurar aí e a gente vê o que a gente faz aí. Talvez até um preço diferenciado para vocês que são alunos aí. Bom, vamos lá, modelos de container, então, pessoal. Hoje a gente trabalha com o mercado, na realidade, tem dois tipos mais famosos, né, que todo mundo vê andando aí pelos caminhões afora, sendo transportados, que são os modelos de 20 e 40 pés. O que significa isso? 20 pés, até eu vou pegar aqui o mockup, tá? 20 pés é o container menorzinho, de 6 metros, tá? Que ele é a metade do container de 12 metros, beleza? Aí, fora isso, a gente tem o container dry e o container dry HC, tá? E o high cube. O que é? Isso é a altura do container, tá? Então, você tem o container que ele é dry ST, que a gente chama, o standard, tá? Que ele é mais baixo,
e o container HC, que ele é mais alto. A modalidade de dry é carga seca, e também a gente tem o container refrigerado, que é o container que transporta produtos perecíveis, né? Algo perecível, beleza? Ele já tem dentro da sua própria caixa, né? Ele já tem um compartimento, já tem um motor, onde ele deixa o que está ali dentro refrigerado, mantém a temperatura, como se fosse uma câmara fria, tá? Basicamente, são esses containers que você vai encontrar nas estradas e nos locais onde comercializam container, né? Mas eu queria mostrar para vocês que o universo não para por aí. Existem outras possibilidades de container no mercado, tá? Você tem também o container open top, que significa que o teto dele é aberto, tá? Ele é utilizado geralmente, tá? Para transporte de grãos, ou alguma coisa que seja maior do que a altura convencional do container, tá? E ele tem esse formatão, é um container sem o teto, beleza? Esse já é um pouquinho mais difícil de achar no mercado, mas ele também tem uma certa quantidade, tá? Tem também os containers tank, esse já é mais específico, né, para algumas ações. Tem o container também OpenSide, que ele abre as portas laterais, tá? Esse container, ele é muito utilizado e é difícil você achar no mercado, porque tem muita empresa que compra esse container das transportadoras quando são descartados, tá? Para fazer lojas, né? Fazer mock-ups, né? Mock-ups não, pop-ups de lojas, certo? E por isso ele tem essa característica das portas abertas, né, para abrir a lateral inteira, então facilita na hora de execução, né, na hora de você transformar o container, na hora que você vai transformar ele em uma loja ou alguma função específica, beleza? Tem também container ventilado, é uma outra modalidade mais difícil de achar, tá? Aqui no Brasil não encontra muito esse tipo de container, tá? Mas existe também esse tipo de produto. Tá? Tem um container aí que é o graneleiro, beleza? Ele é específico mesmo para grão. Esse ele já tem até as portas ali na frente, essa porta menor, onde, deixa eu ver se consigo mostrar aqui com o mouse para vocês, essa porta aqui onde pode ser aberta, tá? E esvaziado o container. Lá em cima você coloca os grãos, né? Beleza? Então, esse container você vê muito no transporte ferroviário, tá? Mas também é bem específico, é utilizado mais para algumas empresas que têm essa modalidade, né, de transporte. O Brasil, como a gente não tem muita ferrovia, então ele não tem esse container em grande quantidade, beleza? Esse container também é o Flex Rack. Esse container ele foi desenvolvido para transporte de peças pesadas, tá? Então, a maioria dessas grandes indústrias que vocês veem por aí, tá? Indústrias de grande porte, que têm equipamentos gigantescos, que são equipamentos geralmente vindos de outros países, tá? Que vêm desmontados. Na maioria dos casos, esses equipamentos vêm nesse tipo de container. Ele tem uma longarina, que a gente chama, que é essa parte do chassi dele, na parte de baixo, é mais robusta para aguentar mais resistência, né? Mais carga, né? Então, é um container também muito específico. Você acha ele no mercado, tá? E em algumas situações que vocês forem optar por um projeto mais diferenciado, que precisa vencer grandes vãos, vamos pensar assim, né? Esse container aí, você pode biapoiar ele nas laterais, através ali de logs, né? Ou solda, enfim, e você pode vencer esse vão de 12 metros, tá? Então, é uma possibilidade também que dá para ser feita, beleza? Aqui também tem um container plataforma, nada mais é do que um container sem estrutura, é só o chassi dele, tá? Também é utilizado para cargas, né? Cargas não tão pesadas,
mas é utilizado também para algum equipamento específico, enfim, tá? A gente usa esse tipo de container. E vamos para dimensões desses containers, né? Então, como eu te falei, tem 40 e 20 pés, que são os mais comuns. Existe também no mercado uma modalidade de container de 10 pés, tá? Aqui no Brasil, você pode até encontrar esse tipo de container, mas na maioria dos casos, são containers transformados. Eles compram um container de 20 pés e transformam esse container em container de 10 pés, a metade do 20. Eles compram um de 20 e cortam no meio, serram, passa o maçarico no meio, corta ele, divide ele em duas partes, refaz o chassi nas duas laterais, ali onde foi cortado, tá? E transforma ele em 2 containers menores, tá? Geralmente se faz esse tipo de transformação para uso específico também. Muitas empresas que eu já vi utilizando esse tipo de modalidade de container, de transformação, tá? Usam mais para estoque, para storage, né? Beleza? Aqui algumas dimensões para vocês conhecerem o tamanho do container. Um container de 40 pés, então, ele tem 12,19 metros, tá? E a altura aqui, a gente está considerando um container, nesse daqui, é um container HC, um high cube, tá? HC significa high cube. Um container dry, porque ele é carga seca, tá? Ele tem a altura externa de 2,89, tá? Interna, ele sempre vai ter essa altura de 2,65. É interessante vocês saberem essas medidas, vocês terem esse conhecimento, porque quando vocês vão projetar em container, você tem essa questão do limite de altura, o limite do tamanho da estrutura, tá? Diferente de uma construção modular, embora ele possa ser considerado uma construção modular também, tá? Ele tem uma limitação do tamanho do chassi dele para transporte, que são as normas internacionais de transporte. Então, você não pode fazer maior que isso. A construção modular, por exemplo, esses módulos são maiores porque você já trabalha com plataformas específicas de transporte, né? Então, você consegue desenvolver módulos maiores, tá? Aqui, um container dry standard, de 20 pés. Você vê a diferença de altura. Então, o high cube, ele tem 2,89 de altura, enquanto esse tem 2,59 de altura, tá? Então, ele é bem mais baixo, beleza? E essa é a primeira pegadinha quando você vai construir em container. A primeira pegadinha é vocês comprarem, né, gato por lebre, comprarem um container standard, depois vocês vão ter dificuldade para, dependendo do tipo de projetos, vocês vão conseguir adaptar um forro, um elemento no teto, pela dificuldade de altura, vocês vão ter uma altura menor para trabalhar, beleza? Então, essa é uma primeira pegadinha aí que tem que saber diferenciar essas alturas para não comprar gato por lebre no mercado, tá? Dimensões também, né? Então, você tem um container de 12, de 6 e de 3 metros, beleza? Basicamente isso. Aqui algumas medidas, enfim, dimensões específicas de cada um, tá? Que não vem ao caso hoje, que a gente tem que ser mais rápido nessa apresentação. E algumas questões aqui relacionadas a estruturas de container e suas características, beleza? Então, praticamente, o container, nessa imagem que dá para ver que ele está explodido, né? Ele é composto por uma estrutura de chassi com chapas metálicas, né? E no forro dele, na base dele, existe lá uma aplicação de um assoalho de madeira, né? Um plywood, que a gente chama, um plywood naval específico, fabricado exclusivamente para container, tá? Qual a diferença do plywood, que é esse compensado, vamos dizer assim, como se chamava antigamente, de madeira, com o plywood que é usado no container? É a quantidade de lâminas que tem nesse plywood.
Como ele tem que resistir muito impacto, muita carga, ele não pode ter uma manutenção, né, a todo momento. Ele tem que foi desenvolvido um plywood mais resistente para ele não ter esse problema de manutenção, né? Ele vai ter uma resistência maior nesse processo de transporte, né, intercontinental, beleza? Vamos lá. Basicamente, aqui a gente tem as portas do container, beleza? Batente superior, soleira, né? Piso interno, painel esquerdo, painel direito e o teto do container. O container é isso, não mais do que isso. O container que mais se usa para transformação hoje no mercado é o container dry, tá? O container reefer, ele já é menos utilizado, beleza? Aqui uma outra visão, mostrando aí algumas características de longarina, travessas de fundo, né? Enfim, aonde que tem as entradas ali para empilhadeira pegar ele, né? E levantar ele, depositar ele no local correto, né? Na armazenagem. Enfim, a estrutura completa de um container, tá? As castanhas, que assim que são chamadas, esses módulos quadrados que tem nas 8 extremidades do container, tá? São chamados de castanha, e ele tem uma função estrutural muito interessante. Ele trava todas as longarinas, né? Todas as estruturas, né? Os pórticos do container, e ao mesmo tempo ele serve também de elemento estrutural de travamento em transporte, que pode ser utilizado também em construção, tá? Não é muito explorado, mas depois eu vou mostrar para vocês mais para frente algumas possibilidades que vocês podem trabalhar, tá? Enfim, aí mais algumas características do container, né? O container também, tanto o dry quanto o reefer, você vai ter essa saliência na parte de baixo, no chassi dele. Isso é específico, é uma norma internacional para a fabricação dessa modalidade, tá? Qualquer container de 40 pés, ele tem essa entrada, por motivo do transporte nos Estados Unidos, especificamente. Nos Estados Unidos existem uns caminhões que são maiores do que o convencional, tá? Maiores do que existe aqui no Brasil. E esses caminhões, por si só, eles têm um suporte de ancoragem, né, no berço ali da caçamba, tá? Que faz com que o container, se ele fosse reto, ele não encaixe nesse suporte, tá? Então, por esse motivo, foi desenvolvido o container, né? Foi ajustado o container dessa forma para atender todos os países, né? Inclusive os que têm esse tipo de transporte de maior carga, né? De maior concentração, beleza? São os caminhões específicos. Algumas questões interessantes, o assoalho é tudo parafusado, né? De tanto em tanto tempo isso pode ser trocado, geralmente é feito algumas manutenções, quando o container na sua vida útil, né? Ele tem lá algum defeito no assoalho, quebra, acontece alguma avaria, né? Eles recortam e parafusam novamente uma peça ali para resolver essa questão do assoalho, tá? Alguns outros detalhes aqui específicos do container, que não vem ao caso agora, tá? Enfim, dobradiça e tudo mais. Existe daí um componente do container, tá? Depois a gente vai falar disso, que é a identidade do container. Todo container, ele possui uma identidade, tá? E essa identidade nada mais é do que são esses números aí escritos na porta, tá? Existem alguns tipos de porta também, conforme o ano do container, ele vai evoluindo, tá? E ele vai
Quando você vai tendo um pouquinho mais de conhecimento nisso, você vai percebendo que qual que é o container mais antigo e qual é o container mais novo, tá? Porque existem portas lisas, corrugadas, alguns tipos de corrugado diferenciado, tá? Que vai, vamos dizer assim, identificar o ano daquele container, qual que foi a evolução ali na questão do designer, né, do container, enfim. Alguma solução que eles resolveram no processo ali de produção. A parte de baixo do container são as longarinas ali, né? É muito importante isso. Existe tanto no container dry quanto no container reefer, tá? E isso basicamente é a estrutura do assoalho que vai suportar toda a carga ali do container, daquilo que está dentro do container. Beleza? Então, a questão da numeração, da identidade do container, ele sempre vai ter essa identificação na lateral, no sentido horizontal, no sentido vertical, desculpa, e nas portas do container também ele vai ter ali a placa, né, da identificação do container. Todo container, quando ele é fabricado, ele já sai da fábrica com essa identificação, tá? E essa identificação vai ficar nele durante toda a vida útil dele. Após a vida útil dele, quando ele é descartado, aí ele pode permanecer com isso, ou existe alguns comerciantes que retiram isso para dificultar a identidade do container e vender, às vezes, mais caro, falar que o container é de um certo ano, e, enfim, a malandragem do comércio, né? Beleza? Também na parte de cima do container existem alguns tipos de chapa e de acabamento de longarina, tá? Do container dry, especificamente do container dry, que são chapas, tem a reta e tem a chapa tubular, tá? A chapa também lateral, às vezes ela pode ter uma ondulação mais arredondada ou mais quadrada, dependendo do fabricante, dependendo do ano do container, tá? Aqui o container reefer, ele basicamente ele tem o chassi como container dry, só que as paredes dele é um sanduíche de... Hoje se usa muito alumínio, poliuretano expandido e alumínio de novo, certo? Tanto nas laterais quanto no teto. Na base dele tem um assoalho por dentro, que são umas guias para refrigeração, tá? Então ele não é liso por dentro, é diferente, e tem a parte do fundo, que é um motor embutido, né? Onde ele vai trabalhar, ali, onde vai fazer toda a refrigeração no container, tá? Essa parte da base, onde a gente está mostrando aqui nessa foto, ó, vocês podem ver aqui, esse assoalho, ele é tubular desse jeito para a carga ficar sobre esse tubular e facilitar a refrigeração. Então, quando você está refrigerando, quando esse equipamento está ligado, ele já foi projetado para que ele circule no sentido total do container, tanto no sentido longitudinal quanto nas laterais. Por isso ele tem esse formato de grelha, para o ar ventilar, né, e deixar a carga toda na mesma temperatura. Alguns cuidados de seleção que pode acontecer no container, ataque químico, por exemplo, tá? A gente nunca sabe o que um container transportou, beleza? Então, a gente sempre tem que estar verificando isso na hora de comprar um container. Identificando o que está acontecendo, se tem uma corrosão específica nesse container, que tipo de corrosão que é essa. Às vezes pode ter uma corrosão que pode prejudicar a estrutura inteira do container. Então, tem que tomar muito cuidado na escolha do tipo de container que você vai comprar. Talvez possa ter transportado um produto químico, por exemplo, ou um produto radioativo, a gente nunca sabe, né? Então, tem que ter esse cuidado, certo?
Aí, corrosões estruturais também, isso acontece muito, tá? Geralmente, ó, esse container que está nessa imagem aqui, tá? A gente pode ver que é um container que provavelmente foi tombado, ele sofreu algum tombamento e danificou a estrutura dele, tá? Então, você tem que saber identificar isso, porque a hora que você for usar isso num projeto, isso pode pegar e você vai ser obrigado, né, a descartar esse container. Você vai ter que condenar esse container aí, não utilizar ele na obra, tá? Que pode gerar danos futuros na estrutura, né? Então, tem que ter alguns cuidados assim. Aqui alguns outros exemplos que podem acontecer: achatamento da longarinha de cima, né? Tombamento lateral. Então, aqui você tem uma estrutura toda prejudicada, tá? Quando o container fica dessa forma, ou nesse outro formato aqui, tá? Dificilmente você vai conseguir ajustar a estrutura dele. Então, não adianta comprar que você não vai ter serventia para nada. Você perdeu o efeito estrutural do container. Tá? Então, aqui mostrando as longarinas, né? A longarina lateral inferior, lateral superior, as longarinas da porta, tá? Travas das portas, enfim. Pintura também é especial, tem que sempre reparar nessa questão de pintura, tá? E existe aí uma questão que pode ser utilizada, um artifício, daí uma ferramenta que pode ser utilizada, que é você contratar um laudo de descontaminação do container, né? Um laudo técnico do container, para você saber se esse container ele está apto a uso, beleza? Tem várias empresas que trabalham com isso e elas podem te fornecer como se fosse um certificado de garantia desse container. Claro, tem um custo, mas a gente tem que, dependendo da atividade que vai fazer, você tem que explicar isso para o teu cliente, né? E fazer com que ele contrate esse serviço, até para garantir que o produto realmente é de qualidade, beleza? Então, é isso aí. Outra coisa que dá para fazer também é a nacionalização do container. O container em si só, ele é um equipamento que ele não tem nacionalidade. Ele é um container, o container ele é um equipamento, né, que é internacional. Quando você compra ele lá direto do porto, ele tem a sua identidade internacional. Para você legalizar esse container, você tem que fazer uma nacionalização. Você vai ter que pagar uma taxa para você ter um documento que aquele container realmente é seu. Tá? Então, por isso que existe muito roubo de container no mercado, né? Muitas cargas roubadas também, dependendo até dos países que essas cargas são transportadas. Na maioria das vezes, as empresas transportadoras já colocam até no valor do transporte o custo do container, porque eles sabem que esse container não vai voltar. Então, a partir da hora que esse container for descarregado no porto, ele vai ser tirado da mercadoria de dentro e ele não volta mais para a empresa. Tá? Já existe uma máfia toda que some com esse container, rouba esse container, enfim. Isso acontece muito aqui na América do Sul, em vários países. África acontece muito também. Então, existe essa questão também da nacionalização. Dependendo do cliente, vale a pena, né? Você nacionalizar para você não ter dor de cabeça também. Claro que tudo isso, você vai contratando um laudo de descontaminação, nacionalização, você vai aumentando o custo dessa unidade, né? E daí, lá na frente, isso pode onerar o seu projeto como um todo. Beleza? Só um minutinho. Então, tem várias coisas que dá para ser feito aí, né? Que mais? Identidade do container, isso eu já falei. Então, vamos lá. Vamos para a parte 2 aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte do container, tá? Como eu falei, esse é o tipo de transporte, tá?
que é utilizado nos Estados Unidos, são as carretas específicas, e por essa questão da frente aqui, ó, dessa carreta, que o container obrigatoriamente tem que ser produzido com aquele vão na parte do assoalho dele, senão ele não encaixa aqui, tá bom? Então, os países que utilizam esse tipo de equipamento para transportar, obrigatoriamente vão usar aquele espaço ali, que tem aquele vazio nas longarinas na parte inferior ali, né, na base dele, nas travessas ali da base do container, para encaixar certinho ali o container, tá? Então, por esse motivo. Lock, a gente sempre chama lock. Lock são as travas do container, tá? Então, que é aquele compartimento da castanha, onde ele pode ser travado no transporte através de locks, tá? Esses locks podem ser nas carretas, mas também pode ser de outras formas, né? Que eu vou mostrar mais para frente. Aqui tem um exemplo de um projeto, depois eu vou mostrar para vocês, um projeto que a gente fez por um escritório, um antigo escritório nosso, tá? E foram utilizados 4 containers de 40 pés e mais um container de 20 pés. Todos high cube, né? Todos com altura maior. Beleza? Aqui o transporte e locação, um guindaste, tá? Foi feito, você manobrava os caminhões, né? E pegava o guindaste e colocava no local específico da obra. Aqui algumas outras fotos também. Essa é uma outra obra, na realidade. Essa obra aqui é uma obra da Unimed, aqui de Ponta Grossa, é um vestiário. A gente estava fazendo parte do gerenciamento, uma fiscalização, na realidade, de ampliação do hospital aqui. Estavam duplicando, né, a quantidade do hospital, o tamanho do hospital, e chegou na hora da reforma, o hospital não parou em nenhum momento de funcionar, e a gente precisava de um vestiário para os funcionários, né? Porque o vestiário existente estava sendo totalmente remodelado para outro uso. Então, a única opção que a gente achou no mercado mais viável foi container, que a gente fez aí 2 containers, nós fizemos 2 containers, né, de 40 pés, transformamos em vestiário masculino e feminino, beleza? Aqui já é uma locação de uma outra obra aqui em Ponta Grossa também, que é de um centro gastronômico. Essa locação já exigiu um guindaste maior, tá? Esse guindaste aí é um guindaste que ele vem dentro de um próprio transporte, né? Ele faz parte de um caminhão guindaste grande, tá? E existe mais um guindaste pequenininho que tem que vir junto para terminar de montar ele no local. Nesse caso específico, a gente teve que usar um guindaste maior, porque o lançamento do container até o local onde ele ia ficar, né? Vamos dizer assim, lançar o container daqui da frente, né? Daqui da frente para o final lá, era uma distância muito grande, tá? E qualquer guindaste não dá certo porque ele ia tombar, não ia aguentar o contrapeso, né? A contraflecha do container. Não era mais pelo peso do container, mas era pela distância que você tinha que levar esse container para assentar ele na obra, tá? Então, aí a gente tem que mudar um pouquinho e pegar um guindaste aí de carga mais pesada, tá? Aqui tem um sistema de lock, que eu queria mostrar para vocês rapidinho, aí eu falar bem por cima, tá? Inclusive, assim, a primeira construção em container da década de 90, que foi onde surgiu esses tipos de construção, tá? Foi utilizado sistemas de lock para contraventamento de toda a estrutura, beleza? Sistema de lock é um sistema onde é utilizado nos navios, através dessas conexões que eu estou mostrando aqui, tá? Para travar um container no outro
e empilhar eles, travando eles na horizontal também, né? Na vertical e na horizontal. Beleza? Eles ficam 100% travados. Se o navio tombar, eles vão tombar junto e não vão sair da pilha, vão ficar ali travadinho. Tá? Geralmente, esse tipo de travamento é feito com cargas específicas, quando elas são muito pesadas, alguma coisa desse tipo, tá? Para não correr nenhum acidente. Então, é um negócio bem específico. Mas esse sistema de travamento também é um sistema que pode ser utilizado para você construir com container. Tá? Não é tão utilizado, porque pouca gente sabe dessa informação, beleza? Então, a gente vai passar bem por cima aqui, só para mostrar para vocês os tipos. Alguns tipos, né, que tem uma infinidade de tipos. Tá? Então, locks horizontais, tá? Com trava simples, né? Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai colocar o lock aqui, vem com outro container, encaixa ele aqui em cima, tá? Como está na segunda foto aqui, trava com essa travinha aqui, ele fica travado um no outro, não vai se mexer mais. Isso você faz em toda a base, nas 4 castanhas, né? Você consegue locar, você consegue travar um container no outro, tá? É bem interessante isso. Geralmente, para construções aí que são temporárias, né? Dá para se usar esse sistema aí, fica bem bacana. Beleza? Algumas outras travas simples, enfim. Outros sistemas de travamento lateral, né? Você pode ver aqui, travando lateralmente. Aí existe uma outra infinidade, não vem ao caso mostrar aqui, né? Porque a gente tem tempo para isso. Tem que ter uma aula só para isso aí. Vãos e balanços, vamos lá. Vou falar alguma coisa bem por cima, tá? Tem uma água que a voz está indo. Então, vãos e balanços, basicamente assim. Vou pegar o mockup aqui para explicar para vocês, tá? Vamos lá. Vocês têm aqui 4 containers de 40 pés, certo? Então, basicamente, o container ele tem 12 metros. Você pode dividir ele em 3 seções de 4 metros. Tá? O container ele pode ter um balanço de 1/3 do tamanho dele. Ou seja, ele pode ter um balanço de 4 metros. Se você tem 2 containers aqui, você pode fazer um biapoiado e colocar 1/3 dele, tá, em balanço, que ele não vai cair. A própria estrutura do container já suporta esse balanço, beleza? Você só tem que inventar, você só tem que desenvolver o sistema de travamento desses containers aqui para ele não fazer isso. Mas você pode ver que coloquei aqui e ele fica parado, tá? Você pode colocar um container em cima do outro, desse outro sentido, que ele não cai, tá? Se você travar ele. Ele tem essa estrutura suficiente para aguentar isso. Você pode colocar 2 containers também, fazer da mesma forma, deixar ele em balanço dos 2 lados. Tá? Você pode pegar um container, por exemplo, de 40 pés e colocar ele aqui, com 2/3 1/3 do vão dele em balanço, que ele também não vai cair. Tá? A base dele aqui vai travar, o próprio peso dele se sustenta. Depois você só vai travar ele aqui e fazer a sua arquitetura do jeito que você imaginar. Tá? Então, o container em si ele é muito versátil nesse sentido. Tá? Tanto que depois eu vou mostrar alguns exemplos ali, que tem uma infinidade no mercado, aí no mundo inteiro, tá? Das possibilidades que você pode trabalhar. Um escritório que eu oriento que vocês sigam, ele se chama Lock Et. L-O-K -et. E-T. Tá? Depois vocês procuram na internet. Esse escritório,
É um escritório, se eu não me engano, espanhol, tá? Eles aí têm muitos projetos bacanas aí, sou bem fã deles. Acho que eles têm os projetos mais legais aí no mundo em relação a container, foram eles que desenvolveram, tá? Então, vale muito a pena seguir. Exatamente, dessa forma, Lock Edge. Depois vocês procuram na internet, aí vocês vão achar vários projetos, tem vídeo no YouTube também. No meu canal tinha alguns vídeos dos projetos deles, mas eu acabei tirando, vai entrar em outro canal, que é o Container de A a Z. Tá? Enfim, algumas coisas de vão relacionadas a isso. Tipos de container, vantagem e desvantagem. Bom, acho que a gente nem não vale a pena entrar nesse critério, porque a gente tem pouco tempo e aqui também vai dar muito conteúdo. Vamos lá, vamos mudar o conteúdo para outra coisa agora. Algumas especialidades, tá? Só para mostrar um pouquinho das possibilidades que você pode ter nesse mercado de projetos de container, tá? Vamos lá. Você pode trabalhar com todas essas variedades aqui. Aqui eu fiz só alguns exemplos, né? Para vocês pensar nas possibilidades que podem ser desenvolvidas dentro desse sistema construtivo. Por exemplo, você pode trabalhar aí dentro da construção civil com container, com almoxarifado, escritório para obra, showrooms, estandes de venda, guarita, alojamento, né? Ou containers personalizados, né, para construção civil. Para locação, containers de 10 pés, 20 pés, 40 pés, escritório, portaria, vestiário, guarita, tá? Isso já tem muito no mercado também, é um outro nicho de mercado a ser explorado. Indústria, trabalha também muito com container, para almoxarifado, escritório, guarita, alojamento, e personalizados também, está na moda, né? O maior exemplo disso aí, Madeiro, vocês já devem ter ouvido falar, não sei se tem na região de vocês, mas Madeiro, Jerônimo, e várias outras franquias aí famosas que estão adotando o container como uma das estratégias aí comercial de marketing, né? De estrutura. Marina também, estão desenvolvendo muitas marinas em container, tá? Residencial, você pode fazer unifamiliar, pode fazer condomínio, pode fazer kitnet, não coloquei aqui, mas dá para fazer rancho, piscina de container. Tem uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, que se especializou só em piscina, só faz piscina de container. É muito legal também, tá? Comercial, lanchonete, barbearia, o que está na moda, né? Loja, sorveteria, drive-thru, centro gastronômico, restaurante também. Você coloca um monte de container no terreno lá e aluga os containers por mês, tá? Para as pessoas irem lá e guardar as coisas. Isso aí também está na moda, dá muito dinheiro, tá? E o agronegócio também, que usa muito container. Vocês não têm ideia o quanto, tá? Então, seria mais um nicho de mercado. Aqui são algumas das possibilidades, mas não são todas. Tem muitas possibilidades. Todas que vocês... Muitas coisas que vocês nem imaginam, tá? Dá para ser feito com container. Então, é muito versátil essa possibilidade de trabalhar com containers, tá? Aqui eu vou colocar algumas outras, mostrar mais alguns exemplos rápidos aqui, para a gente partir para as perguntas aí, tá? Vamos lá. Então, esse é o projeto, primeiro projeto em container no mundo, tá? Foi esse daí. Foi feito na Inglaterra, e é um projeto de uma loja, beleza? Esse projeto foi 100% feito com lotes. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, nada mais é do que isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Isso aqui faz parte de um kit que eu vendo também. Quem comprar o curso vai ter, né? Que é para brincar, daí tem uns adesivos que vai poder colar, né? Você visualiza um container, e daí você pode montar e formar o projeto do jeito que você quiser. Tá?
Aqui, para vocês saírem um pouquinho fora da caixa, né? Algumas possibilidades. Esse é um escritório, se eu não me engano, é chinês ou coreano, agora eu não lembro cabeça, mas que já desenvolveu esses dois projetos aí que são muito legais, tá? Não chegou a ser executado, mas ficou aí como exemplo, né? Esse projeto, vocês já devem ter visto também, é um projeto muito famoso no deserto, acho que é lá nos Estados Unidos, não sei se é na Califórnia, não lembro agora certinho, mas é muito interessante também, que é um monte de container recortado formando uma flor, tá? Muito legal. Aqui, ó, a imagem lá da locação. O escritório nosso lá, esse vão que eu falei para vocês aqui, tá? Ele tem 4 metros de extensão. Beleza. Aí você tem 2 containers de 40 pés aqui, mais o vão de um container, e tem mais um balanço pequeno do outro lado. Tá? A parte da frente, aqui com os 4 containers, os 4 containers de 40 pés e um container de 20 pés em pé, né? Onde foi colocada a caixa d'água e toda a parte de armazenamento de água lá em cima. Tá? Por dentro, como é que ficou? Tudo recortado. Quando a gente recorta o container, a gente tem que estruturar ele com aço, tá? Isso aí, geralmente, você tem que pedir uma ajuda aí de um engenheiro mecânico para ele dimensionar, né, as vigas ali, enrijecidas ou não, tubular ou não, para resolver a questão estrutural do container, né? Porque, basicamente, o que estrutura o container é a sua caixa em si, o monolito, né? Ele é um monolito inteiro, né? Então, quando você corta esse monolito, você desestrutura todo o monolito. Aí você tem que trocar essa estrutura que você recortou por um reforço estrutural. Tá? Algumas fotos aí da estrutura antes do acabamento, beleza? Aqui vocês podem ver o assoalho, a gente deixou o assoalho assim, aqui virou uma sala de reunião, e esse assoalho virou parte da decoração do ambiente, tá? Aqui ele já acabado, como é que ficou? Esse container foi capa de revista em 2015, foi bem legal, a gente ficou um bom tempo nele, e depois acabamos saindo. Esse container foi um projeto que eu fiz para um cliente, na realidade a gente acabou locando e fez o escritório por um tempo. Por dentro, como é que ficou? Nem parece container, né? Aqui a parte de acesso principal, com uma porta pivotante de 2,50 m. E aqui um dos containers, que era a sala de reunião. Aqui a sala de reunião lá de cima, né? Com a parede do assoalho do container na vertical. Tá? E aqui a própria chapa do container mesmo. Assim foi revestido. Aqui desse outro lado já é o escritório, já com drywall, feito todo um tratamento térmico acústico. Um outro projeto foi feito para a sede da Delta Containers em Curitiba. Esse projeto foi realizado. Eu não lembro se eu coloquei foto aqui, acho que não tem foto dele pronto. Foi feito, eram bastante containers aqui. E depois ele foi todo desmontado e vendido. Tá? Ele funcionou por um tempo e depois foi desmobilizado e vendido. Essa é uma das vantagens do container, né? Aqui também é uma galeria comercial lá em Curitiba. Na verdade, é uma cidade que faz parte lá da Grande Curitiba. Tá? É uma galeria comercial. Aqui um outro exemplo de container lanchonete. Tá? Também tem balanço ali. Aqui um exemplo do mercado. Esse projeto foi feito aí para Minas Gerais. Acabou não sendo executado.
era numa cidade próxima daquela barragem que estourou alguns anos atrás, e daí depois não foi executado, tá? Esse container, esse projeto, ele foi feito todo com um partido desconstrutivista, né, que a gente chama. Tá? Então, a gente literalmente pegou os containers e cortou eles em vários sentidos para descaracterizar um pouco, desconstruir um pouco a estrutura do container, sempre retinha, né? Daí ficou bem legal, ficou bem bacana. Se eu não me engano, ele tinha 30 e poucos containers nesse projeto. Isso era 36 containers, se não me engano, tá? Entre 40 pés e 20 pés. Com 3 andares de altura. Tá? Uma outra vista desse projeto. Essa aqui é a outra parte. Na outra rua, esse projeto tinha acesso para 2 ruas. Tá? Essa é a parte do fundo. Como ficou. Parte de cima. Tá? E ali dá para a gente ver também um pouco dos containers das lojas, né? Então, a ideia aí era tudo comercial. Né? Era um shopping de container. Na beirada da estrada, que liga Belo Horizonte a Brasília. Então, é uma cidade no meio desse trajeto. Beleza? Aqui também é um centro comercial. Foi feito vários estudos, tá? Tinha um posto de gasolina, e daí foi feito um estudo para ampliação. Daí tem vários estudos, né? Beleza? E é isso aí. Mostrar um pouquinho aí do trabalho, do projeto, né? Que a gente já desenvolveu aí de container, né? Acredito que vocês devem estar cheios de dúvidas. Mas vamos lá, vamos responder as perguntas agora. Sim, sim, surgiram algumas dúvidas aqui no chat. A gente vai partir agora para o momento de pergunta e resposta, viu? Quem tiver dúvida sobre a apresentação, pode fazer aí também, que a gente vai respondendo aqui na ordem. Uma dúvida que eu tive enquanto você fazia a apresentação dos tipos de container do reefer e do dry foi se no container reefer é possível fazer a junção deles dois para aumentar a altura do pé direito, ou por ser de estrutura de sanduíche isso fica inviável. E se colocar ele com o pé direito duplo, seria isso? Isso. Tá, daí eu sugeriria você usar 2 containers open top. Mas do reefer mesmo, né? As características do sanduíche do reefer. Não, o reefer... Ah, tá, você falou do reefer, né? Então, o reefer ele é um container mais problemático na questão estrutural. Beleza? Por ele ter essa parede dupla, esse sanduíche, tá? A estrutura dele é mais baseada nessa composição. Então, as longarinas não suportam tanta carga. Você teria que reforçar. Mas também é possível, então, só fazer tudo ali. É possível. É possível. Mas teria que recortar e fazer um complemento estrutural. Entendi. Respondido, então. Vou para a próxima pergunta aqui, que é uma dúvida que eu tenho bastante sobre quando falam de estrutura de container, porque não fica muito claro na minha cabeça, né? Por exemplo, para a alvenaria convencional é meio claro, né? Tem ali a laje que passa o peso para as vigas, que vai para o pilar, fundação e tudo mais, beleza. Mas agora para o container eu fiquei em dúvida se as longarinas elas podem ser interpretadas como vigas e as castanhas como os pilares. Ou tem nada a ver? Então, as castanhas, na verdade, elas servem só para travamento das conexões entre as longarinas verticais com as horizontais. Tá? Tá. Então, as longarinas verticais seriam interpretadas como pilares em si. Tá? E as longarinas horizontais como vigas. Como vigas. Isso. Daí, a distribuição de carga, então, é das horizontais primeiro, cai lá em cima do container, né? Vai para as horizontais, depois passam para as verticais e assim vai? Isso, exatamente. Mas o container em si, se você for analisar, a chapa de aço, ela é parte fundamental da estrutura. Tá? Quando você retira a chapa, você está interferindo diretamente na estrutura. Você tem que enrijecer essa chapa de novo. Como que a gente faz isso? Geralmente a gente usa perfil U, né,
o perfil U enrijecido, para daí travar toda a seção onde foi recortada e não perder essa característica da chapa. O aço, todo aço, quando você recorta ele, tá? O que acontece? A tendência dele é gerar uma torção. Ele vai torcer. Uhum. Então, dependendo da estrutura que o projeto, o grau de complexidade do projeto, até você tem que fazer todo um travamento antes do recorte. Peraí, fala de novo essa última parte que eu me perdi um pouquinho. Você tem que fazer um travamento todo antes do recorte. Por exemplo, você vai recortar uma janela que vai quase a lateral inteira do container. O que você tem que fazer? Você tem que travar o container antes, onde não vai ser recortado, para daí você recortar onde você precisa. Porque se você não fizer isso antes, depois que você recortar, você já não faz mais. E daí pode dar uma flambagem, uma coisinha ali, né? Exatamente, ele vai flambar e você não consegue mais voltar ele para o lugar. Entendi. A próxima pergunta foi sobre as piscinas, na hora que você comentou, que aí foi se as piscinas de container, elas precisam de alguma estrutura de reforço no piso, né, na chapa de baixo, para aguentar toda a carga da piscina, da água, né? Ou se ele cru, ele já tem capacidade estrutural para aguentar toda essa carga. Você tem que fazer algum reforço na parte de baixo ou na lateral? Não, a estrutura em si do container, ele aguenta, tá? O que geralmente o pessoal faz é cortar ele na metade, na altura, para daí fazer a piscina. E essa piscina não é feita diretamente no container. Você tem duas possibilidades, você fazer ela de vinil, tá? Ou fazer ela de fibra. Essa empresa, por exemplo, lá dos Estados Unidos, que fazem piscinas em containers, tá? Ela faz 100% em fibra. Uhum. Daí, o container, então, ele é como se fosse uma caixa só para colocar, então, o vinil ou a fibra nele, Exatamente. né? Exatamente. Ah, tá, entendi. Visualizei aqui. Ele é a estrutura. Uhum, entendi. A próxima pergunta... Oi? Só um pouquinho que eu vou colocar o ventilador para girar aqui, senão minha garganta vai... Ah, não, pode deixar à vontade. Vamos lá. Pode perguntar aqui? Fazer a pergunta? Pode. A próxima pergunta foi da Mariana Carvalho, e ela perguntou sobre as piscinas também, né? Como as piscinas de container são feitas? Né? Já respondeu um pouquinho. E por causa da água e da corrosão, eles precisam de algum tratamento diferente ou existe um tipo próprio de container para isso? Então, como eu falei, a água não vai ficar diretamente no container, né? Você vai ter que fazer a piscina via vinil ou fazer via fibra, tá? Então, não vai ter essa questão de, teoricamente, não teria esse vazamento, tá? Mas, assim, se acontecer o vazamento, o que acontece? A água vai atacar o aço, né? Só que o aço do container, ele é um aço diferenciado. Ele não é um aço convencional. Ele é um aço chamado aço Corten, ou antigamente chamado de aço patinado, ou pátina, tá? Que ele tem uma composição específica. Então, a resistência dele é muito maior. Tá? Por isso que, às vezes, você vai ver um container transformado, onde colocaram um monte de reforço estrutural e tal, de aço convencional, e daí o container em si não está enferrujado, e aonde foi colocado o reforço está todo enferrujado. Respondido, Mariana? Não sei se eu... Sim? Respondido, Beleza. sim. A próxima pergunta foi da Laís, e ela perguntou também sobre projeto estrutural. Ela perguntou se existe algum software, se você utiliza, né? Algum software específico para fazer o cálculo estrutural de container. Exatamente. Se existe... Isso aí. Então, tem alguns profissionais que fazem para mim, tá? A gente acaba adquirindo algum conhecimento no decorrer do desenvolvimento aí de algumas soluções que acabam virando práticas, né? Práticas comuns, vamos dizer assim. Mas, geralmente, quando eu peço algum cálculo, é mais para dimensionar a fundação.
esse container, tá? Aonde eu vou colocar esse container, dependendo da complexidade do projeto. Aí o software que eles usam, pelo menos esse engenheiro que faz para mim usa, ele cria todo um projeto dentro do SolidWorks, tá? Com simulação de carga de aço, e daí ele faz um memorial de cargas, que a gente chama, tá? Aí esse memorial de cargas vai para o engenheiro calculista de fundação dimensionar a fundação. Entendi. Tá respondido, Laís? Entendi. Mas geralmente é o engenheiro mecânico que faz essa parte de cálculo estrutural, tá? De aço. E você sabe me dizer, inclusive, também, se o container ele é interpretado como uma estrutura metálica por completa para fazer o cálculo estrutural? Não. É uma interpretação individual de cada engenheiro. Ele não pode ser considerado uma estrutura metálica. Certo. Outra pergunta da Mariana Carvalho também foi, de um modo geral, tem algum tipo de container que é mais fácil de trabalhar? O mais fácil de trabalhar é com o container reefer. Desculpe, o container dry, container carga seca, que é aquele mais comunzão que vocês veem, que vão encontrar com mais facilidade. O container reefer, que é o refrigerado, tá? Ele é bem mais difícil de trabalhar, bem mais difícil, inclusive de dar acabamento e tudo mais. Uhum. Outra pergunta da Sol Borges aqui agora, tem até um texto, né? Muito incrível. Parabéns, Elton, pelo trabalho incrível. Tenho acompanhado sua trajetória e admiro sua didática e contribuições nas redes sociais. Adorei conhecer alguns dos seus projetos com containers, um mais lindo que o outro. Em relação à arquitetura com container, qual aspecto específico você considera mais desafiador e emocionante ao criar projetos inovadores nesse campo? Que eu acho mais interessante, vamos dizer assim, na realidade, a possibilidade de você transformar o container já é bem bacana, né? Acho que você sair do convencional é o desafio. Porque container, a maioria dos containers, de projetos container que você vai encontrar no mercado, geralmente é a caixa. É o quadradão, caixotão, certo? Agora, você conseguir pegar esse projeto, esse container, esse módulo, né? E mudar ele de tal forma que você consiga transformar ele em outro formato, tá? Acho que aí é o diferencial. Se você quer trabalhar com esse sistema construtivo e quer se diferenciar no mercado, você tem que partir para essa linha. Você tem que sair do quadradão e buscar novos formatos, mas utilizando o container. Bacana. Outra pergunta que a Sol fez aqui no chat também foi, considerando a sustentabilidade e versatilidade dos containers na construção, como você enxerga o futuro dessa abordagem arquitetônica e quais desafios ainda precisam ser superados? Olha, eu vejo assim, o container, ele não vai ter muito crescimento, tá, em termos de evolução, de utilização dos módulos, tá, na construção civil. Por que eu falo isso? Porque o container, ele foi uma entrada ele foi a ferramenta de desenvolvimento de projeto com que fez, né, vários profissionais aí desenvolverem o sistema modular. Tá? O modular, ele já entrou substituindo esse sistema construtivo de container. Então, o container, ele ficou mais aquela questão romantizada, né? Uma arquitetura, vamos dizer assim, um partido arquitetônico, mais romantizado. Quem vai construir em container é realmente quem está afim de construir com container. Quem tem o desejo de ter uma casa em container ou é fã desse tipo de arquitetura. E isso é uma porcentagem muito pequena de gente. A maioria das pessoas estão indo mais para o sistema modular, que daí é uma evolução
desse sistema construtivo. Tá? Então, vamos traçar uma linha para o futuro. Eu acredito que o sistema construtivo com container ele vai continuar, mas dessa forma mais romântica. E vai ganhar mais mercado, o sistema que vai ganhar mais mercado próximo ao sistema de container, né, é o sistema modular. Daí você tem mais versatilidade. É como se fosse um container fabricado de um formato específico, né, para atingir ou para resolver aquela demanda específica de uma casa. Então, você consegue uma versatilidade de projeto maior com o modular. E o container é muito limitado nisso, porque ele é a caixa. Você não consegue fazer nada, é a caixa. Tá? É aquele tamanho, esses tamanhos que eu mostrei para vocês e ponto. Então dá para dizer que é uma arquitetura mais nichada também, né? Sim, com certeza. Paga muito bem, quando você acha os clientes corretos, tá? Mas também tem muito cliente aventureiro. Tem um cara que vai construir container e ele não vai fazer projeto, ele vai comprar o container porque ele acha que é mais barato, porque com, sei lá, 10 mil, 20 mil, ele compra 2 containers de 40 pés e começa lá, contrata o Beltrano da esquina para recortar o container, estruturar e fazer a casa dele. Então, tem essa linha também. Entendi. Uma outra pergunta que surgiu no chat foi da Maria Luísa, e ela fez uma pergunta sobre fundações. Uma dúvida que surgiu na palestra de ontem foi sobre a fundação de construções com container. Uma opção apresentada foi, além de sapatas nos 4 cantos, também entre as duplas de sapatas longitudinais. Ela fez até um desenhozinho ali no chat, não sei se... Né? Porém, as sapatas do meio não têm as longarinas verticais, certo? Portanto, como é a distribuição de carga para essas sapatas inferiores? Olha, geralmente se faz baldrame, tá? Você pode fazer com baldrame, você pode fazer com sapato isolada, mas a sapato isolada pode gerar flambamento na estrutura, porque flambagem ali, porque o container ele é feito para trabalhar, ele é feito para balançar, tá? Aquela longarina, no sentido longitudinal ali, tá? Ele é feito para balançar. Então, o melhor formato que eu já fiz até hoje, que eu achei que é mais viável, mais satisfatório, tá? É você fazer com baldrame. Se houver necessidade de sapata, faça sapata e o baldrame em cima. Tá? Aí só tem que lembrar do diferencial da altura, porque a castanha ela é mais baixa do que a longarina. A longarina fica mais alta. Aí você tem que fazer um complemento ali, depois de o container ele está no lugar, tá? Você tem que travar essa longarina com alguns pedaços de ferro ali, né, de chapa, para ele não balançar. Foi respondida a pergunta, Maria Luísa? Sim, muito obrigada. De nada. Outra pergunta no chat foi do Thiago Henrique, e ele perguntou em relação à porcentagem de geração de resíduos sólidos que esses projetos reduzem, quantos em resíduos? Nossa, não sei na hora de ler. Em porcentagem de geração de resíduos sólidos, estes projetos reduzem quanto em resíduos? Olha, aí depende. Depende do projeto, vamos dizer assim, né? Você pode ter uma situação... Vou colocar 2 situações aqui. Tem um mercado de container que você vai lá e compra lá na empresa que faz transformação de container, tá? Compra o container, ela vai transformar o container todo lá e vai te entregar pronto. Beleza? Então, basicamente, você vai ter 0 resíduo. Você vai fazer a fundação, vai trazer o container, colocar na fundação, já era, tá pronto. Né? Agora, no local, aí entra as variáveis de projeto. Por exemplo, se eu vou utilizar um container dry, e se eu vou trabalhar esse container de tal forma que eu não vou fazer nenhum tratamento, não vou colocar nada de revestimento interno nele, o resíduo dele é mínimo. Agora, se eu for trabalhar daí com tratamento térmico dentro, eu vou ter que instalar drywall. Aí eu vou ter que trabalhar com drywall. O drywall vai gerar resíduo. Tá?
E, consequentemente, outros acessórios que, conforme você vai aumentando o nível de personalização do teu projeto, você vai aumentando junto a geração de resíduo. E fica mais difícil de controlar essa porcentagem, tá? Esse percentual. Então, o container em si, liso, dry, sem revestimento, podemos dizer que ele é próximo de zero. O container leafer, também, liso, bem próximo de zero, porque você só vai ter a chapa que você vai recortar ali e ponto, né? Aí não vai ter outros resíduos, beleza? Já o container transformado com nível de personalização maior, por exemplo, onde eu mostrei para vocês lá que as paredes do escritório eram tudo com gesso cartonado e tudo mais, cada solução de acabamento que você inserir dentro desse projeto vai gerar resíduo. E esses resíduos vão se somando. Aí esse percentual pode ser 5, 10, 20, 30, depende daí do nível de personalização. A próxima pergunta foi da Sol Borges também. E em relação aos laudos de descontaminação de containers, você poderia fornecer mais detalhes sobre o processo envolvido? E como são conduzidas as análises para garantir que o container esteja livre de contaminantes e seguro para utilização em projetos arquitetônicos? Bom, existem duas análises, né? Quer dizer, mais do que duas até. Tem a análise principal, que é a análise visual, vamos dizer assim, de um técnico que entende de container, tá? E tem a segunda análise, que é a análise técnica pericial, vamos dizer assim, que é onde você vai usar equipamentos, tá? Por exemplo, um dos equipamentos que é utilizado, né, para emitir esse laudo é aquele medidor de radioatividade. Eu não lembro o nome agora específico, mas por que usar esse equipamento? Porque o aço, não sei se vocês sabem dessa informação, mas o aço ele gera memória, tá? Se ele transportar algo químico ou algo radioativo, tá? Ele vai absorver a memória desse produto. Então, se for radioativo, por exemplo, esse aço vai se tornar um emissor de radiação. Tá? E se for químico, ele pode absorver alguma propriedade desse químico, tá? E se tornar um transmissor desse químico, né? Então, aí é um laudo mais específico, um equipamento para realmente saber se existem esses contaminantes. Tá? Outra pergunta aqui no chat, desculpa, no chat foi do Thiago Henrique, e ele perguntou se uma casa de 300 metros quadrados feita de container, é possível usar o financiamento e o projeto é aprovado? Não, container não financia. Qual que é a forma que utilizam para fazer, então? Capital próprio. É, Ou você fazer uma modalidade de consórcio. Entendi. Foram essas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa aqui no chat pra gente, por favor. A nossa professora Andréia, orientadora do núcleo, ela pediu desculpa por não poder comparecer hoje, porque ela está numa reunião, aí ela não conseguiu, mas ela vai assistir a palestra mais tarde, depois no YouTube. Tranquilo. Eu convido todo mundo a conhecer o trabalho do Elton no Instagram, @eltonliro.arquitetosustenta. Tem coisas incríveis lá, tem muitas publicações interessantes sobre container e tudo mais. E muito obrigado, Elton, pela disponibilidade, por participar com a gente dessa palestra, foi incrível. A gente só tem a agradecer. E agora estão todos liberados, muito obrigado pela presença de todo mundo também. Eu que agradeço aí. Muito obrigado pela oportunidade. E precisando aí, a gente está às ordens. Obrigado. E lembrando que essa palestra vai ser postada no nosso canal do YouTube, no Nematenk, @NematenkUFLA no YouTube. Aí quando for publicada, a gente entra em contato com você também, viu, Elton? Beleza, pode deixar. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. A gente agradece.